tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra
Bom dia a todos. Nós convidamos vocês para estarem adorando ao Senhor conosco. Que o Espírito Santo do Senhor tenha livre acesso entre nós nesta manhã. Assim como estamos aqui em espírito de adoração, que o Senhor esteja se fazendo presente aí em seus lares. Pois a palavra do Senhor mesmo diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Deus abençoe vocês. Tragam as testemunhas. Declarem tudo o que sabem. Qual a acusação? Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Verdadeiramente vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais! Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais uma EBD nessa manhã. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a vocês que estão aí nos acompanhando. Sabemos que é um tempo em que nós estamos impedidos de nos reunir fisicamente, mas onde estiver 2 ou 3 reunidos, né, a palavra do Senhor diz que Ele está no meio. E nós agradecemos a todos que estão aí nas suas casas nos acompanhando no dia de hoje. E hoje nós vamos estar estudando a lição 11 da nossa revista, né? Sabemos que domingo passado nós não tivemos a nossa EBD, mas como nós sabemos que essas lições são tão maravilhosas, nós precisamos sim nos atentar para essa lição. Nós vamos estar estudando a lição 11 da nossa revista. E ela fala sobre a depressão por conta da decepção consigo mesmo. E ela vai tratar da vida de Pedro e das experiências dele, ela vai nos mostrar como nós podemos lidar com os altos e baixos a partir das experiências vividas por Pedro. E aí, uma coisa que nós podemos dizer antes de começar, que às vezes a gente se pergunta por que a nossa vida não é tão simples, né? Não é mais simples, não é assim? Às vezes a gente faz esse questionamento. Mas na verdade nós sabemos que a nossa vida ela é cheia de altos e baixos e de circunstâncias que nós não temos o controle. E aí a forma como nós vamos lidar com essas situações é quem vai mostrar quem nós realmente somos e quem
a quem nós realmente seguimos, né? E aí nós vivemos a todo momento com medo daquilo que é desconhecido, não é assim? Nós temos medo do que pode vir a acontecer, daquilo que nós não conhecemos. E por que que nós sentimos esse medo? Né? Por que que nós ficamos com medo do imprevisto, né? das baixas situações da nossa vida? Por que que nós sentimos esse medo? Só que uma coisa que a gente precisa ter em mente é que isso faz parte da vida de qualquer ser humano, sendo ele cristão ou não, né? Todos nós passamos por circunstâncias assim na nossa vida. E hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre a vida de Pedro. E eu gostaria de perguntar para você quem que foi Pedro, né? Pedro foi um homem, como nós sabemos, um dos grandes homens da Bíblia, pregador do Evangelho, não é assim? Um dos apóstolos. E é um homem que foi vulnerável em certo ponto da vida dele, por conta de algumas situações que ele sentiu ameaçado, onde a sua fé foi provada e ali ele ficou e sentiu a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, né? Uma coisa que nós precisamos saber nesse contexto é que nós também, cristãos do século 21, temos o mesmo DNA de Pedro, né? Às vezes a vida nos traz certos imprevistos, onde a nossa fé ela é testada e nós somos desafiados a mostrar em quem nós realmente cremos e quem nós realmente somos. E essa lição ela vai mostrar um pouco dessa vulnerabilidade de Pedro, né? Um homem que foi capaz de andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, teve a sua fé testada num dos momentos mais críticos da sua vida. E é sobre esse homem que nós vamos estar falando nessa manhã. E aí eu gostaria de fazer com os irmãos da mesma forma como nós fazemos aqui nos nossos cultos, né? Nós vamos estar lendo a revista. Eu peço que você esteja com a sua revista nas suas mãos aí neste momento, a sua Bíblia, e faça uso dela, né? Nos acompanhe aí na leitura e nós estaremos fazendo comentários pontuais de acordo com a leitura que nós formos fazendo. E eu gostaria de começar lendo a revista aí, irmãos. A vida ela é feita de altos e baixos. Muito já se leu sobre isso e esta máxima é universal, ou seja, está presente na vida de todas as pessoas, independente de idade, sexo, grau de instrução ou condição financeira. Quando se está em alta, saúde boa, tudo praticamente dando certo, a vida segue com muita tranquilidade. Quando se está em baixa, as dificuldades ganham contornos de tragédia e tudo fica cada vez mais difícil. Hoje tomaremos como exemplo um episódio que aconteceu com Pedro, mas antes é importante entender algumas variáveis sobre a depressão. Um episódio depressivo pode ser categorizado como leve, moderado ou grave, a depender da intensidade dos sintomas. Alguns dos indícios da doença são ansiedade, alterações do apetite, de peso, do sono, dor crônica, agitação ou lentidão motora, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração e de tomar decisões, e nos casos mais graves, pensamentos de morte e ideação suicida. Como estamos estudando o acontecimento da vida de Pedro, é possível perceber que trata-se de um caso típico de depressão moderada, seguido de senso de inutilidade e culpa. Encontramos esse episódio em Lucas 22, versículos 54 ao 62, após ter afirmado com muita convicção de que estaria disposto a ir com Jesus à prisão ou para a morte. O apóstolo Pedro se vê num momento bastante desafiador, em que sua convicção de outrora acabou se transformando numa fraqueza e covardia sem tamanho. Ele se vê acuado e por 3 vezes nega que tem alguma relação com aquele que estava sendo preso e torturado. Muito bem. E aí, após ler essa introdução, eu te pergunto, você se identifica com essa descrição de Pedro? Do que aconteceu com ele? Onde você se vê nessa história?
Eu acredito que todos nós já passamos por determinados momentos em que a nossa fé ela foi desafiada sim. As nossas convicções que antes nós afirmávamos com tanta veemência, em determinadas circunstâncias elas são colocadas à prova, não é assim? Quantas vezes nós cristãos batemos no peito e dizemos que nós somos capazes sim de morrer por Cristo, nós somos capazes sim de suportar qualquer adversidade e continuarmos firmes e fiéis ao Senhor, independente daquilo que estiver acontecendo conosco. Quantas vezes nós afirmamos essas coisas nos púlpitos das nossas igrejas, nos nossos cultos diários? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós dissemos isso para as pessoas. E aí, quando os problemas vêm, as circunstâncias difíceis acontecem, o nosso barco começa a ser assolado pela tempestade, nós recuamos e nos acovardamos diante da situação. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você já foi desafiado dessa forma? Às vezes nós temos o costume de olhar para as pessoas com um olhar de juiz, não é assim? De julgamento. Porque nós achamos que nós somos melhores, que nós somos autossuficientes, que nós somos capazes de suportar, às vezes, algo que o outro não suporta. Não é assim? Só que uma das coisas que todo servo fiel do Senhor precisa ter bastante cuidado é que o primeiro passo que você precisa tomar é você ser dependente do Senhor. Se for de outra forma, você não vai ser vitorioso. Não existe outra forma, né? O primeiro passo que eu preciso tomar na minha vida é entender que eu preciso de Jesus e quem é que vai me fortalecer e me dar a força necessária para permanecer firme é o próprio Deus. Eu, ser humano, falho, cheio de defeitos, jamais seria capaz de permanecer firme com Jesus. Então, que nós olhemos para cada um de nós nessa manhã e vamos nos avaliar, não é assim? Vamos avaliar em que temos embasado a nossa fé, quem nós realmente somos, quais são realmente as nossas atitudes diante de circunstâncias que nós sabemos que vão ser difíceis. Não sei quanto aos irmãos, mas olhando o cenário atual que nós estamos vivendo, eu acredito que todo cristão tem sentido a sua fragilidade. Não só os ímpios, mas aqueles que também confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, têm sentido a sua fragilidade. Porque é uma situação que nós não temos controle. Por mais que nós sigamos as recomendações feitas pelas autoridades e afins, nós vemos que quem segura a nossa vida é o próprio Deus, não é assim? E essa situação essa relação de dependência com Deus, ela precisa existir na vida de todo servo que é fiel a Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos depender do Senhor a todo momento, para que nós não venhamos a cair quando essas situações chegarem. Porque quando nós estivermos passando pelo problema, estivermos sendo desafiados, tivermos a nossa fé provada, a nossa força precisa ser buscada em Deus. Porque eu, ser humano, eu, Gabriel, jamais conseguirei fazer coisa alguma sozinho. E esse é o sentimento que cada um de nós precisa ter. E aí vamos entrar no primeiro ponto aí, que diz o seguinte: seguindo Jesus de longe. E aí, antes de nós entrarmos nesses pontos, é importante nós entendermos esse texto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 22, não é? Do versículo 54 até o 62. E nós vamos estar lendo. Eu peço que você leia aí na sua casa, junto com a sua família, junto comigo. Vamos ler todos aí, numa só voz. Então, Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, diz: tu és também deles.
Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, no texto, nós conseguimos perceber que Pedro estava seguindo Jesus, não é assim? Só que ele seguia de longe, de forma bastante cautelosa. O texto é bem claro em dizer isso, né? E aí, quando Pedro chega na porta de uma das mansões mais imponentes de Jerusalém, que era na casa de Caifás, que era um rico e poderoso sumo sacerdote lá da época. E aí, geralmente essas casas elas eram construídas, né, com um pátio ali no meio, onde as pessoas, né, ficavam, e tinha um portão muito grande na frente dela, né? E aí o texto registra que Pedro ele ficou nesse pátio, né, junto com alguns escravos e alguns servos que estavam ali passando a noite, que estava muito fria, enquanto Jesus estava sendo julgado dentro da casa, né? E ali eles ficavam observando a entrada e a saída das diversas testemunhas falsas que vinham para participarem do julgamento de Jesus. E aí, nessa luz da fogueira, né, que o texto registra aí, que estava ali naquele pátio, né, uma jovem que tinha deixado Pedro entrar, ela conseguiu vê-lo melhor. E naquele momento ela indaga para ele, né? Tu também estavas com Jesus, o Galileu, né? Na verdade ela faz uma afirmação. E aí, pego de surpresa, né? Pedro, que já estava ali com bastante medo, né? Como eu disse, ele estava seguindo Jesus, só que ele manteve uma distância que para ele estava bastante confortável, né? E aí ele, pego de surpresa, ele nega, né? Eu não estava com ele, nem conheço, ele até se faz desentendido, né? E aí, o que ele faz? Ele sai daquela fogueira ali e vai ficar próximo ao portão do muro. E ali outro homem passa, né? E ele estava ali tentando passar despercebido, e o outro homem passa por ele e faz a mesma afirmação, né? Este homem estava com Jesus o Nazareno. E aí Pedro mais uma vez fala que não conhecia Jesus, não é? E aí, talvez tenha sido logo depois dessa segunda afirmação, né, que Pedro ele ouve o galo cantar. E aí, quando ele estava ali preocupado demais em ser pego e ser percebido, ele deixou de vigiar e ele já tinha negado a Jesus 2 vezes. E aí, pouco depois, quando Pedro ainda estava ali tentando desesperadamente não chamar a atenção das pessoas, o texto registra que um outro grupo de pessoas se aproxima dele e fala com ele assim: eu não te vi com Jesus no jardim? E aí, mais uma vez, Pedro nega Jesus. E aí, mal as palavras tinham saído da boca de Pedro, ele ouve o galo cantar. E ali ele cai em si e ele percebe que ele havia feito exatamente o que Jesus disse que ele faria. E nessa hora, Jesus aparece na sacada que dava para o pátio. Bastou um olhar de Jesus para que Pedro sentisse a culpa e o peso do que ele havia feito. Aí os irmãos podem imaginar a cena, né? Eu consigo imaginar. Você consegue? Imaginem só, quando nós batemos no peito e dizemos: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou capaz sim de morrer por Cristo, sou capaz de testemunhar do amor dele onde quer que eu esteja. E aí, quando acontece uma situação que nós estamos ali, né, tentando desesperadamente passar despercebidos, e aquela situação ela nos coloca à prova, coloca a nossa fé à prova, coloca as nossas palavras à prova, nós negamos o nosso Deus. Você já passou por uma situação assim? Você já se imaginou numa situação assim?
Eu acho que esse exercício mental é algo que todos nós deveríamos fazer. Todos nós, eu não sei quantos irmãos, mas eu faço isso diariamente. Às vezes eu começo a imaginar, e quando começar a perseguição religiosa e todos nós formos levados à morte, quando levarem os nossos filhos para serem mortos, porque nós servimos a Cristo, será que nós vamos passar por isso, irmãos? O mundo está caminhando para isso, a Bíblia é muito clara ao dizer que isso é algo que pode vir a acontecer sim. Você já se imaginou nessa situação? Qual seria a sua reação? Nós precisamos fazer um preparo na nossa mente, começar a pedir misericórdia a Deus, para que nós tenhamos força suficiente, para que nós consigamos permanecer fiéis em meio à dor e em meio ao sofrimento. Esse é um cuidado que todos nós precisamos ter. Não adianta dizer, eu faço sim, eu morro por Cristo sim, mas você precisa entender que você precisa depender dele. Você precisa estabelecer essa relação de dependência, de confiança, porque quem vai te dar a força necessária não é você mesmo, é o Deus a quem você serve. E aí, quando o olhar de Jesus chega até Pedro, ele sente o peso do que ele havia feito, e ele sai dali esmagado pelo peso da culpa e do arrependimento. E a Bíblia registra que ele sai daquele local e ele vai andando pelas ruas e ali ele vai chorar amargamente. E aí vamos ler esse primeiro parágrafo aí, do primeiro ponto, seguindo Jesus de longe, né? Diz o texto que quando Jesus estava sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote após a traição de Judas, Pedro o seguia de longe, o suficiente para lhe dar a possibilidade de negar o homem a quem havia jurado que se morresse, morreria junto. Na hora da provação, não pensou duas vezes, negando como se nega alguém a quem não se ama. No entanto, Pedro o amava, e o olhar de Cristo fez com que seu coração se entristecesse dolorosamente. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, eu consigo imaginar esse olhar de Jesus. Quando Jesus olha para ele com um olhar, ele devia estar dizendo, eu não disse para você que você me negaria? E aí Pedro vê que realmente ele fez algo que ele não queria fazer, né? E aí ele sai para chorar e amargar o peso daquilo que ele havia feito. E aí uma coisa que nós podemos dizer em relação a Pedro, conhecendo a história dele, né, e tudo aquilo que a Bíblia registra sobre a vida dele, é que ele não era um covarde. Pedro não era um covarde, ele era um homem valente, um homem corajoso. A Bíblia registra situações em que ele mostrou essa coragem, né? Então, uma coisa que todos nós podemos dizer é que ele não era um covarde. E aí nós conseguimos imaginar aquela situação. Pedro ele já havia cortado a orelha de um soldado, não é assim? E a multidão que estava seguindo a Jesus estava armada. Então era uma situação bastante conflitante, bastante conflito, né? Bastante assustadora naquele momento. E Pedro estava ali seguindo a Jesus, porém de longe. E aí, o grande ponto dessa questão é que, apesar dele estar seguindo a Jesus, ele não estava demonstrando aquele amor leal que ele tanto afirmou que sentia. Essa é que é a grande questão. Porque uma coisa que nós dizemos aqui várias vezes é que Jesus ele não quer uma partezinha de nós, não é assim? Ele não quer que nós fiquemos ali tentando passar despercebidos. Não, muito pelo contrário. Ele nos quer por inteiro e Ele quer que as nossas vidas, as nossas almas estejam prostradas o mais próximo que nós pudermos da cruz dele, da vida dele. É assim que Ele quer que nós estejamos, não é assim? O mais próximo que nós pudermos estar de Jesus, é assim que Ele quer que nós estejamos.
E aí quando nós nos afastamos, né? Quando nós tentamos seguir ele ali de longe, assim como Pedro fez, nós corremos o risco de cair, porque nós nos tornamos bastante vulneráveis. Os nossos pés não estão firmados da forma como eles deveriam estar. E aí nós corremos um grande risco de sermos tragados pelas circunstâncias das nossas vidas. E aí quando uma pessoa ela se dá conta de que ela não tem toda essa força que ela achou que teria, e aí, irmãos, muitos hoje nas nossas igrejas tentam seguir a Jesus dessa forma, de longe, sem se comprometer, sem se envolver como deveriam, né? Sem assumir os riscos que elas deveriam assumir por amor a Jesus, né? Eu estou aqui numa situação bastante confortável, eu não quero me envolver para que eu não tenha que enfrentar determinadas situações, não é assim? Muitos fazem. Muitas pessoas fazem isso, mas o próprio Pedro, ele nos ensina algo bastante valioso a respeito disso, porque ele aprendeu uma lição. E esse momento foi um dos momentos mais, assim, como eu vou dizer, mais cruciais da vida de Pedro, porque foi um momento em que eu acho que, olhando para a história dele, ele teve o amadurecimento que ele precisava ter, a consciência do que realmente significava ser um seguidor de Jesus. E dali para frente nós conseguimos ver um Pedro diferente, não é assim? Nós conseguimos ver através daquilo que ele se torna, da forma como ele começa a viver a vida dele, a forma como ele começa a encarar a vida cristã de uma forma bem diferente da forma como ele imaginava que seria até então. E aí, ele mesmo, mais lá para frente, ele vai nos ensinar que a única forma correta de nós seguirmos a Cristo é ficarmos o mais próximo que nós pudermos dele, imitando o exemplo dele em todas as circunstâncias da nossa vida. Não é assim que nós aprendemos? E é assim que precisa ser feito. Não adianta nós nos enganarmos. É assim que precisa ser feito. E aí, quando uma pessoa ela se dá conta, né, de que cometeu um erro tão grave, né, a mente dela consegue acusar ela de inúmeras formas. Ela começa a pensar que talvez o pecado dela seja tão grande que ele não possa ser perdoado. Então, os irmãos, imaginem ali a situação de Pedro. Até então ele tinha visto todos os milagres que Jesus havia feito, ele tinha ouvido as palavras de Jesus, ele viu as experiências, viveu as experiências junto com Cristo, né? Então ele achava que ele seria capaz de permanecer na fé como ele estava até então. E quando ele se vê naquele momento em que a fé dele seria testada e ele cai, o peso e a culpa do pecado dele geram a ideia de que aquilo é muito grande para que possa ser perdoado, né? E aí as pessoas têm essa tendência, né? Por diversas vezes, nós às vezes nos cobramos muito em relação às coisas que nós devemos fazer, esquecemos que quando Jesus ele nos perdoa segundo a misericórdia dele para com cada um de nós. E é dessa forma, não é porque nós merecemos, não é porque nós fazemos algo para que isso aconteça, muito pelo contrário, pela graça e pela misericórdia dele, que ele nos perdoa. Se nós formos fiéis, nós soubermos e aprendermos que precisamos chorar os nossos pecados, né? Nos arrepender verdadeiramente deles, nós sabemos que a misericórdia do Senhor ela nos alcança e a nossa vida ela pode ser restaurada. E aí, nós pensando nessa circunstância que Pedro passou, nós conseguimos imaginar a dimensão da dor que Pedro sentiu quando o dia amanheceu. Os irmãos conseguem pensar isso? No dia seguinte, quando começa a tortura de Cristo, não é assim? Culminando com a morte dele na cruz. Imaginem o que Pedro sentiu, né?
qual foi o sentimento dele em relação àquilo. Eu acredito que ele deve ter sentido ainda mais o peso do pecado que ele havia cometido e se lamentado profundamente por ter, talvez na mente dele, causado mais dor ainda a Jesus naquele momento tão difícil. E aí, de certa forma, como eu disse no início, esse relato do que aconteceu com Pedro mostra a ele nos melhores momentos da vida dele, porque é o momento em que ele vai encarar o Evangelho da forma como ele precisa ser encarado, de forma bastante real, não é assim? E da forma como Jesus quer que nós o encaremos, dispostos a sofrer e a morrer por amor a Ele. Vamos voltar aí para o texto da revista. O choro amargo se deu por conta de um momento de baixa, de medo, de constrangimento, de fraqueza, de uma série de reações humanas bem pertinentes quando a gente pensa que está forte, mas na verdade constata que está fraco. Esse choro revela tanto a Pedro como a nós mesmos, o quanto nós somos vulneráveis. É aquele momento em que nós achamos que a nossa vida está 100%, não é assim? Minha vida está muito bem, está todo mundo empregado, todo mundo com saúde, o casamento vai bem, meus filhos estão bem, tudo está bem. E aí acontece alguma coisinha que nos mostra que o nosso mundo não é tão perfeito como nós imaginamos. Não é assim? E aí a gente vê como nós somos vulneráveis e a gente não gosta de sentir isso. Essa é que é a grande verdade, a gente gosta da segurança. Então sentir essa vulnerabilidade muitas vezes vai nos causar, sim, esses momentos de dor e de tristeza pelos quais Pedro também passou. Pedro, ao afirmar a Jesus que iria até a morte com ele, criou dentro de si a ideia de que seria o discípulo acima de qualquer coisa, uma espécie de amigo perfeito, que jamais o abandonaria, e certamente ele acreditava piamente nisso. Eu acredito nessas palavras do autor, acredito que Pedro ele realmente achava que ele era o discípulo perfeito, uma espécie de super-herói que não seria capaz de cometer erro algum e que realmente seria fiel a Jesus até a morte. Nós às vezes pensamos isso também, não é assim? A gente tem, como é que fala? A gente é o crente perfeito, não é assim? Vou todos os domingos no culto, estou presente em todas as programações da igreja, nunca chego atrasado, não é assim? Faço a minha leitura da Bíblia todos os dias, oro diariamente, ajudo as pessoas, não cometo nenhum pecado grave. Não é assim que às vezes a gente pensa? Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Porque quando nós começamos a achar que nós somos muito bons, que nós já estamos alcançando a perfeição, nós descuidamos e deixamos de depender de Deus. Sendo que o que deve reger a nossa vida é a dependência do nosso Deus 24 horas por dia e sentir como nós somos miseráveis e indignos da misericórdia desse Deus que é tão perfeito e tão maravilhoso. Nunca nós estaremos tão perfeitos como nós achamos que nós estamos. Essa que é a grande verdade. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estamos em processo de crescimento, de amadurecimento. Sempre vai existir alguma coisa na nossa vida que precisa ser mudada ou melhorada. Então não caia na tentação de achar que você já é bom o suficiente, você já faz o suficiente e não precisa fazer mais nada. Muito pelo contrário, Deus ele sempre propõe coisas novas para a nossa vida. Nós sempre teremos novos desafios, nós sempre teremos que lidar com os imprevistos e com as adversidades da nossa vida. Isso é algo que faz parte da vida de todo ser humano. Então não se engane em pensar que você está isento de passar por essas situações, porque você não está. Esse quadro que nós estamos vivendo agora nos mostra isso. Não é assim? Que nós precisamos depender de Deus, porque Ele é o único socorro que nós temos agora. Nós podemos tomar qualquer precaução que tem sido recomendada para a gente, mas se Deus tiver propósito que nós peguemos isso, nós iremos pegar. Não é assim? E quem nós vamos ser no meio da doença? Quem que nós vamos dizer que somos? Quem vai ser o nosso Deus no meio da adversidade? Então isso é algo que todos nós precisamos pensar. Continuando aí. E eu disse no final que ele acreditava piamente nisso, né? Só que ele fracassou, né?
Não sabia o apóstolo que nem sempre somos tão fortes assim, porque nós somos humanos, né? E como eu disse, ninguém aqui já foi transformado, né? E continua vivendo aqui nesse mundo. Nós somos humanos, nós temos sentimentos humanos, nós temos carências humanas, temos fome, temos sede, sentimos medo, ficamos ansiosos, não é assim? Ficamos tristes, ficamos alegres. Isso faz parte da nossa humanidade. A gente precisa entender isso. E entender que todos esses sentimentos que nós temos é algo que nós não devemos lidar com eles sozinhos. Eles precisam ser levados a Deus. Então, isso é algo que todos nós precisamos fazer. Ponto 2 aí. A inutilidade e a culpa de Pedro, né? E aí o autor, ele vai começar a trabalhar em João 21, né? Que é onde nós encontramos o momento mais marcante que Pedro teve na vida, quando Jesus o encontra pela primeira vez após o episódio da traição. Os irmãos imaginem, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e aí vai acontecer o primeiro encontro entre Jesus e Pedro. E aí, nós olhando o texto, nós vemos que depois que Jesus ele já tinha ressuscitado, os discípulos eles vão para Galiléia, né? E aí quando eles chegam lá, Pedro decide pescar e junto com ele foram outros discípulos também. E aí vemos que Pedro ele retorna novamente ao lugar de onde ele havia saído. E aí voltando aí à leitura. Mas antes mesmo do encontro propriamente dito, numa expressão que não chama muita atenção, vale destacar uma frase de Pedro que revela o quanto o seu coração estava quebrado. A frase está no versículo 3 que diz: vou pescar. Pedro estava se referindo a peixes, logicamente, só que ele já havia abandonado essa profissão por conta de uma outra pescaria que ele foi convocado, a de pescar pessoas para Jesus. E aí nós vemos que ele volta, né, ao lugar de onde ele havia saído por conta da desilusão que ele havia sofrido. Em Mateus 4, 18 a 20, Pedro havia deixado as redes para ser, mediante convite do mestre, pescador de homens. Daí para frente foram momentos de discipulado autêntico com Jesus, longas viagens, convivência intensa, observação de sinais e maravilhas, muitos erros, muitos acertos, tudo capaz de construir no coração de Pedro uma paixão muito grande por Jesus. Só que, por conta de um momento de baixa, de um vacilo, de um pecado, Pedro simplesmente tropeça, sente muito e volta a ser pescador de peixes. Ou seja, ele volta ao mesmo lugar de onde tudo começou na sua relação com Jesus. Era pescador de peixes, tornou-se pescador de homens, mas por conta do sentimento de inutilidade e culpa, ele voltou a ser pescador de peixes. Sua tristeza foi tão aguda que o fez abandonar o maior projeto da sua vida. Então, como eu havia dito, né, os discípulos eles foram para Galiléia e ali Pedro fala que vai pescar, né? Realmente é uma frase que muitos de nós nunca prestou atenção nessa frase. Ela diz muito sobre o sentimento que Pedro estava sentindo naquele momento, sobre a situação que ele estava vivendo. E essa volta dele para o mar, né, simboliza o sentimento de inutilidade, de fraqueza que ele estava sentindo em continuar cumprindo o propósito de Jesus para a vida dele. Ele abandona o maior projeto que Deus tinha dado para a vida dele e volta numa situação de onde Jesus já o tinha tirado. E aí nesse ponto, o autor aqui ele destaca que a experiência vivida por Pedro ao lado de Jesus, todo aquilo que ele havia visto, testemunhado, seriam capazes sim de despertar no coração dele uma paixão muito grande por Jesus e pelo reino dele. E isso nós sabemos bem, não é assim? Quando nós olhamos a nossa vida cristã, nós também vemos que isso acontece conosco. Todas as experiências que nós temos com esse Deus que é tão maravilhoso, despertam em nós uma paixão e um ardor muito grande por Ele e por trabalhar na obra dele. É o mesmo sentimento que Pedro tinha até então, até acontecer o momento da queda dele.
E aí nós sabendo e conhecendo a história de Pedro, nós sabemos o homem que ele se tornou apesar dessa queda. Então, ao olhar para todos esses relatos, ao olhar para a vida de Pedro, desde o início lá da sua caminhada até o momento da sua morte, nós compreendemos que muito mais do que nós enfatizarmos a queda dele, nós podemos olhar para a restauração que Jesus fez na vida de Pedro e ver que é possível sim ter as nossas vidas restauradas e ter esse Deus maravilhoso nos conduzindo novamente no propósito que Ele tem para cada um de nós. Se nós nos arrependermos, se nós deixarmos que o Espírito Santo faça o trabalho no nosso coração para que essa chama volte a arder, nós podemos sim voltar para os trilhos e voltar para o caminho que Deus tem proposto para as nossas vidas. E se nós olharmos lá para a história de Pedro, né, após esse episódio, Pedro ele começa a pregar com ousadia, não é assim? Ele se torna um homem bastante maduro, né, na caminhada com Cristo. E quando a igreja de Cristo começa a ser perseguida, lá na época de Nero, né, quando Nero acusa os cristãos de terem ateado fogo em Roma, não é assim? E começa a grande perseguição oficial em massa dos cristãos. E Pedro é quem vai escrever as cartas, dizendo para os cristãos, para que eles continuem firmes na fé, né? Que eles continuem perseverando na caminhada com Jesus. E ele é quem vai fazer esse fortalecimento da igreja de Cristo no meio da perseguição, porque ele sabia que seguir a Jesus e servir a Jesus da forma como Jesus requer de cada um de nós era a melhor escolha. E aí ele passa toda essa experiência, todo esse amadurecimento para aqueles cristãos que estavam sofrendo por amor a Jesus. E aí, nessa perseguição religiosa, né, quando Nero ele acusa os cristãos de terem ateado fogo em Roma, e é nessa perseguição que vai morrer Pedro e vai morrer também o apóstolo Paulo, nós sabemos a forma que Pedro vem a enfrentar tudo aquilo, né, sendo fiel a Jesus. E lá no final da vida dele, quando ele vai ser morto, ele diz que ele não é digno de ser morto da mesma forma que Jesus morreu. E aí, segundo a história registra, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. Então nós vemos um homem completamente transformado, não é assim? Então encare, né, a sua vida, a sua caminhada com Jesus como um aprendizado com o próprio Cristo. No momento em que nós cairmos, né, se nós viemos a cair em algo assim que nos traga esse tipo de dor e sofrimento, é o momento de nós nos achegarmos aos nossos irmãos, de nós chorarmos os nossos pecados e de nós olharmos para Jesus e ver nele quem pode resolver o nosso problema, porque ele é o único que pode nos restaurar e nos conduzir novamente no caminho que ele tem para cada um de nós. E eu acredito que cada um de nós conseguimos nos ver nessa história, não é assim? E aí, eu queria fazer alguns questionamentos para você, né? Quantas vezes nós também fazemos isso? Quantas vezes nós deixamos que os nossos erros, os nossos problemas e as nossas angústias nos impeçam de fazer aquilo que Deus tem proposto para a vida de cada um de nós? Nós desistimos dos sonhos dele para a nossa vida, desistimos da caminhada com ele por conta dessas circunstâncias. Será que nós, enquanto cristãos, ao abandonarmos, né, os projetos de Deus para a nossa vida e a nossa caminhada com ele por conta dessas circunstâncias, seremos pessoas mais felizes? Será que o abandono da caminhada na fé com Cristo vai resolver os nossos problemas, vai ser capaz de transformar essa angústia em felicidade? E aí, a resposta, todos aqueles que realmente têm Jesus como seu Salvador só pode ser uma, né?
que nós não encontramos sentido em nada mais que não seja em Jesus. A nossa vida não tem sentido se Ele não fizer parte dela. Muitas vezes eu já pensei dessa forma, né? Às vezes os problemas foram tão grandes que me fizeram olhar e pensar, será que não era melhor que eu abandonasse isso tudo? Será que se eu me isentasse disso, será que a minha vida não resolveria? E ao mesmo tempo que isso acontecia, vinha na minha mente algo que é realmente trago pelo Espírito Santo para cada um de nós. Para onde você vai? Para quem que você vai correr? Não é assim? Se o único refúgio que você sabe que existe está em Cristo, se é Ele quem dá o sentido para a sua vida, não é assim? É isso que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Eu espero que seja isso que Ele traga ao seu também. E aí, entrando agora no ponto 3, a depressão leve ou moderada também é perigosa. Sentimentos semelhantes aos de Pedro podem trazer riscos sérios à saúde emocional das pessoas. Precisamos estar atentos. Muitas vezes achamos que alguns motivos são banais e não damos a devida atenção aos sintomas, achando que aquilo é uma bobagem. Na verdade, o que pode ser besteira para uns são motivos graves para outros. Vai desde a perda de um objeto de valor estimativo, que não necessariamente possui alto valor monetário, a opinião de alguém, a morte ou perda de um bicho de estimação, a chegada da aposentadoria até a perda do emprego, a decisão pelo divórcio, a mudança de cidade ou morte de um ente querido. Sem falar dos pecados que cometemos, que alguns acham que são pequenos, mas que podem gerar muita culpa diante de Deus. Tudo isso pode causar um enfraquecimento emocional tão grande a ponto de fazer a pessoa perder o interesse por coisas que amava demais. Não se pode banalizar o que o outro sente diante de circunstâncias ruins ou de transgressões cometidas. E aí, o autor deu uma descrição aqui bastante pontual em cima do que significa essa depressão leve ou moderada, de que é algo que nós não podemos banalizar, não é assim? Porque realmente é verdade, nós temos a tendência de fazer isso. Quantas vezes nós olhamos para a situação que o outro passa, isso eu digo de mim, para mim também, né? Que às vezes a gente faz isso também. Ah, fulano está passando isso, eu já passei por coisa pior. E às vezes até na hora de aconselhar, a gente fala com a pessoa, fulano, eu já passei por coisa pior. Mas às vezes aquela situação dela, para ela, é tão difícil quanto a sua que você considera pior, né? Nós temos esse cuidado como igreja de Cristo de olhar para os problemas dos outros e não minimizá-los, não é assim? Mas tentarmos agir e aconselhar em cima daquilo que a pessoa está passando, não é assim? Temos esse cuidado, essa sensibilidade de tratarmos o próximo da forma como nós gostaríamos de sermos tratados. Porque a grande verdade é que quando a pessoa está sofrendo, passando por uma situação de angústia, ela é acusada o tempo inteiro. Não só pela sociedade, que tem a tendência de minimizar essas questões, mas também pela própria mente dela, que diz para ela como ela é fraca, como ela se deixa entregar por aquela situação. Então não é o momento de você agir da mesma forma, né? Mas é importante nós mostrarmos para ela que em Jesus há a solução, que em Jesus ela pode sim reerguer e ter a vida dela restaurada. Aí o ponto 4, a sensibilidade de Jesus. Quando lemos sobre o encontro de Jesus com Pedro em João 21, vemos o quanto Jesus estava atento à condição de Pedro. Sua conversa com ele, dentre tantos ensinos, nos mostra como devemos proceder com aqueles que perderam o senso de utilidade para com a vida. Ao invés de menosprezar a tristeza de Pedro, dizendo coisas do tipo pare de besteira, ou de repreendê-lo com palavras severas sobre sua traição e seu abandono da missão, Jesus, em uma refeição com ele e os outros, conversa calmamente e trabalha o amor que ele, Pedro, tinha em seu coração pelo Mestre. Então nós aprendemos com Cristo mais uma vez, não é? Jesus ele foi extremamente sensível àquilo que Pedro estava sentindo. E aí, o autor diz aqui mais para baixo, e nesse diálogo aqui, é importante dizer,
que quando Jesus diz para Pedro, né, Pedro, você me ama mais do que estes, né? Provavelmente ele estava se referindo aos peixes. E aí Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala o quê? Então apacenta as minhas ovelhas. Não é assim que Jesus disse para Pedro? Nesse momento, nesse primeiro encontro, nessa conversa ali que Jesus estava tendo com ele, Jesus está dizendo para ele que ele precisa voltar a cumprir a missão que ele tinha dado para ele, não é? Jesus estava dizendo para ele, então Pedro, se você realmente me ama mais do que a esses peixes que você passou a vida toda pescando, mais do que a essa situação que você está agora, você precisa apacentar as minhas ovelhas, você precisa retornar aquilo que eu tinha deixado para você fazer. E é essa conversa que Jesus tem com Pedro nesse momento, depois que eles passarem a noite pescando. E aí Jesus manda que eles lancem as redes no mar de novo, lá da praia, né? Jesus aparece na praia e diz para eles, joga a rede pro mar de novo. E aí eles puxam a rede cheia de peixes e ali Jesus, junto com eles, prepara uma refeição ali naquela praia. E durante essa refeição Jesus tem esse diálogo com Pedro. E aí o autor diz que não era um amor perfeito, Jesus sabia muito bem disso. O nosso mestre não esperava dele um amor magistral, sem falhas, mas sim um amor capaz de cumprir a missão, mesmo se alguma falha viesse a ocorrer. Um amor capaz de cuidar das pessoas que ele pescaria ao longo da sua carreira de ministro do Evangelho. Ou seja, isso é muito bom para nós, não é? Sabermos disso. Jesus ele não espera a perfeição de nós, porque ele sabe das nossas limitações. O que ele espera de nós é que, apesar das nossas limitações, que apesar dos nossos defeitos, que apesar dos nossos pecados, nós sejamos capazes de cumprir a missão que ele tem dado a cada um de nós e fazer o que ele tem mandado que nós façamos. O cuidado de Jesus para com Pedro mostra o quanto ele não se ofende com a nossa humanidade. Ele sabe muito bem quem somos e como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, 18 a 20, que o bem que nós queremos fazer, muitas vezes nós não fazemos, porém o mal que não queremos fazer é isso que fazemos. Nós podemos nos entristecer com as nossas falhas, mas não precisamos adoecer por causa delas. Afinal, conhecemos a verdade que liberta, e ela se chama o quê? Jesus Cristo. O mesmo que foi traído por Pedro, mas que o libertou da culpa e da inutilidade para o seu reino. Depois desse encontro maravilhoso em Atos dos Apóstolos, encontramos o mesmo Pedro pregando a quase 3.000 pessoas se convertendo. Ou seja, é o que eu disse, né? Esse episódio da vida de Pedro contribuiu para o amadurecimento dele. E Jesus ele mostra que, apesar dos erros dele, apesar dele ter feito algo extremamente doloroso, num momento extremamente difícil, ele seria capaz de restaurar a vida de Pedro e dar a ele fortalecimento e o amadurecimento que ele precisava para prosseguir na caminhada cristã. Podemos observar em Jesus uma preciosa dica sobre como devemos tratar alguém com os sintomas de uma depressão leve ou moderada. Repare que Pedro não estava prostrado numa cama sem energias para trabalhar, ele não sofria de uma depressão severa, porém ele estava desanimado e havia desistido da sua missão. Devemos perceber que Jesus chega com carinho, com muito amor, focando no futuro, no potencial de Pedro e não no que havia acontecido e nem nas suas limitações. Assim podemos proceder com aqueles que sofrem esse tipo de mal. Bom seria se todos nós fizéssemos assim, não é assim? Se ao invés de nós agirmos por nossa conta própria, nós olhássemos sempre para as atitudes de Jesus e para a forma como ele procedeu nas situações e fazemos da mesma forma. Porque é assim que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos imitar Cristo em tudo, mas muitas vezes nós agimos por conta própria e tomamos atitudes extremamente nocivas à saúde mental e emocional das outras pessoas. Então, que nós saibamos a retornar nesse processo e de fazer da forma como precisa ser feito. E aí, fechando, para pensar e agir. Os altos e baixos são comuns a todas as pessoas. As tristezas oriundas dos momentos de baixa também são bem pertinentes,
muitas delas fazendo a pessoa perder o gosto por coisas importantes. Você seria capaz de compartilhar com o grupo alguma vivência nesse sentido e como conseguiu superá-lo? Outra boa pergunta: o que verdadeiramente ofende o coração de Deus? O pecado ou o pecador? Justifique sua resposta para o grupo. Isso aí você pode fazer na sua casa, com a sua família. É um diálogo que vai ser bastante produtivo para vocês terem aí nesse momento. Faz muito bem entender o que a tristeza pode provocar na vida de uma pessoa, ainda que seja uma reação natural. Faz bem também entender como Deus olha para as pessoas e o que Ele está disposto a fazer por elas através de nós. Precisamos crer que, se soubermos lidar com essas demandas, seremos instrumentos poderosos de Deus. Ou seja, o crente ele tem sim que aprender a lidar com essas diversas situações que acontecem nas nossas vidas. Devemos saber que teremos momentos felizes, com certeza, não é assim? Mas os momentos ruins também fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada cristã. E a forma como nós nos portamos e lidamos com essas diversas situações é quem vai nos definir, sabendo que a nossa dependência e a nossa confiança, ela precisa sempre estar enraizada e embasada em Jesus. Para fechar, eu gostaria de falar uma coisa que vai fortalecer a sua vida nesse momento que nós estamos vivendo, bastante crítico, bastante preocupante, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Às vezes a gente se pergunta se realmente a gravidade da situação é da forma como está sendo falado, se nós podemos relaxar, ou seja, a gente está um pouco perdido em relação a tudo isso. E aí nós vemos vários programas cancelados, né? Jogos cancelados, bancos fechando, comércio fechando, escolas com aulas suspensas e tantas outras coisas mais, né? O mundo parou, não é assim? Nós vemos que tudo parou, é algo que nós nunca vimos antes, é algo inédito, não é assim? Nenhum de nós aqui viu isso acontecer até hoje, eu nunca vi, né? Eu acredito que vocês também não. Ou seja, o mundo parou. Isso é algo que nos alarma, é algo que tem trago muita fragilidade para o nosso coração, porque nós estamos vendo que é uma situação realmente bastante séria. E aí, uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que Deus, Ele nunca, apesar de tudo estar cancelado, Ele não cancela a promessa de cuidar de cada um de nós. O refúgio e o consolo, nós continuamos podendo buscar nele. Ele continua sendo a nossa fonte. E esteja certo, se você for fiel a Jesus, se você permanecer firme na presença dele, ele vai te dar o amparo e a consolação necessária para passar por esse momento. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Apesar de nós não estarmos nos reunindo fisicamente no templo, continue sendo um adorador onde quer que você esteja. Continue em comunhão com esse Deus maravilhoso onde quer que você esteja, no seu lar, no seu trabalho. Nós respeitamos aqueles que precisam sair dos seus lares para trabalhar. Nós sabemos que a situação é bastante difícil, mas peça a Deus para que esteja cercando os seus e cuidando de cada um de nós. Né? As promessas dele e o cuidado dele nunca serão cancelados para a vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Então continue firme no propósito de Deus para a sua vida e confiado de que, sabendo que nós não estamos isentos de passar por isso, né? Crente não está, está blindado para passar por problemas, para ficar doente. Nós não somos blindados em relação a isso, irmãos, entendam isso. Nós podemos sim também ficar doentes, passar por problemas, e a Bíblia é bastante clara em dizer que isso aconteceria conosco. A segurança que Jesus nos dá é que Ele vai estar conosco em cada passo do caminho. E ainda que nós venhamos a morrer, a ter as nossas vidas ceifadas, nós sabemos que a nossa glória, que a nossa coroa está preparada para cada um de nós no dia em que nós formos nos encontrar com o nosso Deus. Então tenha essa firmeza na sua vida, né? E não se entregue à histeria, né? À falta de confiança, mas confie no Senhor, que é poderoso para poder nos livrar
e estar conosco em meio aos problemas. Amém? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram conosco até esse momento. Que você esteja fazendo um bom uso desses momentos que nós estamos aqui tendo uns com os outros. Que você possa ver esse momento e aprender a valorizar o momento em que nós podemos nos reunir aqui no templo e sentir como é bom ter o calor dos irmãos uns com os outros. Aprenda a valorizar esses momentos. Que você possa estar fazendo esses cultos na sua casa, um momento excelente para você se reunir com a sua família, vocês estarem conversando e se consolando e fortalecendo e aprendendo juntos sobre a palavra do Senhor. Muito obrigada, que vocês fiquem com Deus, que tenham um dia abençoado pelo Senhor. Nós queremos agradecer a todos vocês que se dispuseram a adorar o Senhor nessa manhã. Nós queremos fazer uma oração, encerrando assim o nosso culto da manhã. Pai querido, Pai de amor, damos graças ao Senhor, nós agradecemos a presença do Senhor em nosso meio. Nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de cultuar o Senhor nessa manhã. Agradecidos estamos, em nome de Jesus, oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Ei pessoal, só mais uma coisa, só mais um recado. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e nos sigam nas redes sociais. Assim você estará nos ajudando a compartilhar o amor de Cristo às outras pessoas. Deus abençoe cada um de vocês. Até mais.